enquanto isso, nós terminaremos hoje a nossa carta de Filemon. Nós já estamos estudando Filemon há algum tempo, é uma carta muito pequena, mas é uma carta muito rica, tem nos desafiado em vários sentidos, e hoje, se o Senhor permitir, terminaremos Filemon estudando hoje com mais atenção os versículos 22 até o 25. Aqui são os versículos que nós ainda não estudamos dessa carta. Então hoje eu vou ler agora novamente os versículos 22 a 25, o encerramento da carta. Paulo já está caminhando aqui para o final da sua carta a Filemon. Nós já vimos bastante coisa, uma carta bastante prática. Nós aprendemos muito a respeito de perdão, mas também muito a respeito da vida cristã e das implicações de uma vida cristã, à luz do próprio perfil de Filemon, das instruções de Paulo, do modo como Paulo usa sua autoridade, do modo como ele interage com as necessidades ali de Onésimo. Enfim, nós aprendemos muita coisa e hoje nós vamos encerrar, se o Senhor permitir, Filemon, estudando aí os versículos 22 a 25, aqui o Júlio leu há pouco. Vamos olhar novamente, então, para os versículos 22 a 25, e então nós começamos a nossa exposição aqui. Veja lá, Filemon 22. Ao mesmo tempo, prepara-me também hospedagem, pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te cumprimenta, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Queridos, aqui, como é comum nas cartas de Paulo, nós vemos um encerramento bem comum, bem normal para Paulo. Ele fala a respeito de alguns planos que ele tem, ele coloca uma lista das pessoas que estão junto com ele, e ele coloca também uma súplica ao final, para que a graça do Senhor Jesus esteja com os destinatários da carta, no caso com Filemon, e com a igreja que receberá essa carta aqui. Mas o que eu gosto desses encerramentos, bem como das saudações também, é porque quando nós estamos diante de textos como esse, nós percebemos um pouquinho dos bastidores do ministério cristão. Nós percebemos um pouquinho dos bastidores do ministério apostólico. Nós percebemos um pouquinho de como é o trabalho do apóstolo Paulo, ou como era o trabalho do apóstolo Paulo, como que funcionava isso, quem estava junto com ele, como era essa dinâmica. Nós percebemos um descortinar dos bastidores disso aqui. Eu não sei se você é como eu, mas uma coisa que eu gosto de ver em filme, qualquer coisa, são os bastidores, o making of, tudo aquilo. Porque isso torna mais rico para nós, torna a Bíblia mais viva para nós, mais colorida para nós. E aqui não é diferente. Eu quero então que nós encerremos a nossa exposição de Filemon, olhando, é claro, para esse encerramento, à luz do que a própria carta de Filemon diz, quais as implicações disso para o pedido que Paulo faz a Filemon. Mas eu também quero olhar hoje para a carta de Filemon, inserida no contexto de vida do apóstolo Paulo. Porque como nós estamos falando de bastidores, nós podemos tirar algumas aplicações muito práticas e muito claras quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo em um quadro mais geral. Então, essa noite eu quero mostrar para os irmãos que os bastidores de Filemon nos revelam 4 lições sobre o ministério cristão. Então, olhando para esse texto, dos versículos 22 a 25, Filemon 22 a 25, nós percebemos 4 lições sobre o ministério cristão. Quais são essas 4 lições? Eu vou listá-las agora, para não correr o risco de eu esquecer de listar algum enunciado conforme o sermão caminha. Então, as 4 lições são as seguintes, 4 lições sobre o ministério cristão. A primeira lição está no comecinho do versículo 22, e fala que o ministério cristão é feito de planos. O ministério cristão é feito de planos. E entendam aqui ministério cristão, não apenas como ministério pastoral ou ministério apostólico, mas o ministério cristão como desenvolvido por todos os crentes. Num sentido específico, é claro que nós estamos olhando para a vida do apóstolo Paulo, para os planos do apóstolo Paulo. Mas num sentido mais geral, isso se aplica à nossa vida também como crentes individualmente falando. Então o ministério cristão é feito de planos. Ainda no versículo 22, nós vemos a segunda lição do ministério cristão. E diz assim: o ministério cristão acontece pela oração. O ministério cristão acontece pela oração. Se nós olharmos os versículos 23 e 24, essa lista de nomes que Paulo elenca aqui, nós perceberemos que o ministério cristão envolve pessoas. Isso é simples. O ministério cristão lida com gente. O ministério cristão envolve pessoas. E por fim, a quarta lição que nós aprendemos olhando para o versículo 25 é que o ministério cristão depende da graça de Deus.
Nós já falamos disso em outras ocasiões, e é relevante ver que Paulo encerra novamente falando da graça de Deus. Então, eu quero mostrar para os irmãos essas 4 lições sobre o ministério cristão que estão presentes aqui no texto. Eu quero começar com o versículo 22, aqui fala que o ministério cristão é feito de planos. Então, me acompanhem aí no comecinho do versículo 22, para que nós vejamos quais planos são esses que o apóstolo Paulo mostra, descortina aqui para nós. Ele diz o seguinte: ao mesmo tempo, ou seja, ele disse no versículo 21 que ele confiava que Filemão não apenas receberia Onésimo, mas que faria ainda mais do que é pedido. Nós não sabemos o que é esse mais. Alguns dizem que talvez Filemão fosse libertar Onésimo da escravidão. Isso parece um pouco improvável, não parece ser muito o que Paulo tem em mente aqui, mas certamente envolve receber Onésimo de uma maneira, talvez com um entusiasmo maior, restaurando com mais afinco Onésimo a comunhão dos irmãos e assim por diante. Talvez fazer um grande churrascão ali para Onésimo, a gente não sabe, matar um boi ali para comemorar a volta de Onésimo, a gente não sabe, mas Paulo tinha uma expectativa de que Filemão fizesse mais por Onésimo. E ele diz, ao mesmo tempo, ou seja, da mesma maneira, eu pedi isso para você, eu também tenho um outro pedido de igual importância. E aqui nós vemos o plano, ou os planos do apóstolo Paulo. Veja o que ele diz. Ao mesmo tempo, prepara-me também hospedagem. Como nós já vimos, quando Paulo escreve Filemão, ele está preso em Roma. É uma prisão domiciliar, ele aluga lá uma casa, ele está preso. Naquela época não tinha tornozeleira eletrônica, então ele tinha que ficar preso e os soldados romanos ficavam cuidando dele ali enquanto ele estava preso. Mas Paulo tinha expectativa de que logo ele sairia da sua prisão, já que o processo dele parecia que iria caminhar para uma resolução final e ele seria liberto. E nós percebemos isso na carta aos Filipenses, que foi escrita nesse período também. Abra sua Bíblia rapidamente comigo em Filipenses, capítulo 2. Veja a expectativa que Paulo tinha de ser liberto logo mais. Paulo está preso em Roma, mas ele tem uma expectativa real de que a sua prisão logo acabará e ele será posto em liberdade novamente. E nós percebemos isso em Filipenses, capítulo 2, versículos 23 e 24. Veja o que Paulo diz, Filipenses 2, 23. Assim, espero enviá-lo logo, que a minha situação seja definida, mas confio no Senhor, que também eu mesmo irei em breve. Ou seja, Paulo fala, olha, eu estou enviando o pessoal aí para ajudar vocês e tal, mas eu espero que eu mesmo logo mais, assim que a minha situação se resolver, sair a papelada aqui do STF e tudo mais, assim que liberar a situação, eu vou embora e eu encontro vocês aí logo mais. Essa era a expectativa do apóstolo Paulo. Por isso ele faz o pedido então, olha, Filemão, ao mesmo tempo que você vai receber Onésimo de volta, me prepare um quarto. A minha versão traz hospedagem, mas é uma palavra que pode ser traduzida de várias maneiras. Mas era, na verdade, um lugar onde o apóstolo Paulo poderia ficar. Isso era muito comum naqueles dias. Nós tínhamos muitos pregadores itinerantes. O próprio apóstolo Paulo viajava muito. E naquela época não tinha Airbnb, Trivago, hotel urbano, não tinha essas coisas. E era tudo muito caro, estadia era uma coisa cara naqueles dias. Então era comum que os crentes, em suas viagens, os pregadores itinerantes, eles fizessem ali pousada, eles ficassem um tempo ali na casa de alguns irmãos durante o seu trajeto de viagem. Esses irmãos, além da estadia, além da hospedagem, também forneciam às vezes os recursos necessários e tudo mais, para que esses pregadores pudessem seguir a sua viagem em paz e tranquilidade. Isso era muito comum, ter esse quarto de hóspedes, ter um espaço na casa para receber esses viajantes, esses pregadores viajantes. Isso não mostra para nós apenas que Filemão era alguém de posses, até porque um crente simples poderia oferecer uma estadia como essa também. Mas mostra para nós que Filemão tinha uma disposição cristã de hospitalidade, que é algo enfatizado em várias partes do Novo Testamento. Várias partes nós vemos isso. Porque nós percebemos que essas ocasiões não eram apenas ocasiões de uma mera passagem, eram também ocasiões de edificação mútua, eram também ocasiões de um afeto muito intenso, onde os irmãos assim encorajavam uns aos outros, trocavam ali o exercício dos seus dons uns com os outros, de maneira que eles eram encorajados, então o pregador prosseguia a viagem revigorado, e aquele crente que ficava ali também ficava revigorado, sabendo que contribuiu com o avanço da obra do Senhor e foi edificado também por aquele hóspede ali. Então isso era muito comum naqueles dias. Mas, eu não sei se os irmãos perceberam,
Mas depois que Paulo pede tudo isso aqui a Filemon, é um pouquinho preocupante Paulo falar que vai passar lá na casa de Filemon, não é mesmo? Porque Paulo, afinal de contas, vai ver se Filemon atendeu o pedido dele ou não, já que Onésimo muito provavelmente era um escravo doméstico e morava na casa de Filemon, convivia ali com Filemon. Então, parece que Paulo aqui faz uma pequena pressãozinha, uma pressãozinha sutil, de leve. É quase que... Olha, é o seguinte, Filemon, aproveitando, eu vou passar por aí, viu? É claro que Paulo realmente queria passar por ali, mas parece que ele faz uma pressãozinha aqui. Fala, olha, logo mais eu vou ver, viu? Se você realmente aceitou Onésimo de volta. Eu vou passar aí para confirmar isso. É uma pressãozinha bem leve. Paulo não tem aqui segundas intenções, ou uma maldade velada, nada disso. Ele está fazendo aqui uma pressãozinha de leve. Um lembrete, olha, eu vou confirmar logo mais se você atendeu a minha solicitação ou não. Para ver se o pedido tinha sido atendido ou não. Só que mais do que isso, queridos, e aqui eu quero me atentar mais com os irmãos, além dessa pressãozinha, que mostra o tato do apóstolo Paulo, mostra o cuidado que ele tinha com as palavras, mostra como ele entendia a delicadeza daquela situação, que é algo que nós precisamos reproduzir nos nossos relacionamentos também, um tato, uma sensibilidade maior, escolhendo muito bem as palavras, sabendo a hora de fazer pressão e a hora de não fazer pressão, sabendo quanta pressão fazer, se muito ou é pouco, enfim, nós aprendemos isso em geral na carta a Filemon. Mas nós vemos, como eu disse, um descortinar dos planos do apóstolo Paulo. Porque, como nós já vimos, Filemon morava na cidade de Colossos. Tá? E ao falar que ele irá para a casa de Filemon, portanto, Paulo está falando que ele vai para a cidade de Colossos. Ele mostra esse desejo aqui. Isso constitui uma mudança abrupta nos planos do apóstolo Paulo. Me acompanhem nisso, porque agora eu preciso mostrar algumas datas para os irmãos. E quando entra número na coisa, o bicho pega, né? Quando entra número na coisa... Mas eu tentei ser o mais didático possível, eu espero que os irmãos me acompanhem aqui. Vitor, por favor, solte aí o slide. Os irmãos vêm aqui, está um pouquinho pequeno, mas eu vou ler aqui para os irmãos, aí os irmãos podem me acompanhar. Aqui eu listei algumas datas-chave na vida do apóstolo Paulo. E junto, o que eu quero fazer com isso? Eu quero mostrar essas datas, e quando nós olhamos para esse plano do apóstolo Paulo aqui, de ir para a cidade de Colossos, isso assume um colorido diferente. Isso nos ensina alguma coisa. Veja só, no ano 56 ou 57, 56 e 57, durante a terceira viagem missionária de Paulo, Paulo está em Corinto, e então ele escreve sua carta aos Romanos. E quando ele escreve sua carta aos Romanos, ele tem planos de seguir para a Espanha. Vejam o que diz Romanos capítulo 15. Abra sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 15. Não perca o foco, nós estamos vendo os planos do apóstolo Paulo. No ano 56 ou 57, mais tardar, ele tinha planos de ir para a Espanha. Ele está em Corinto, e ele escreve a sua carta aos Romanos, certo? Ele está em Corinto, e ele escreve sua carta aos Romanos, falando que ele tem planos de ir para a Espanha. Né? Vejam aí, Romanos capítulo 15, os versículos 23 a 25. Olha só, Romanos 15, 23. Mas agora, não tendo mais o que me detenha nessas regiões, aqui Paulo teve um ministério muito intenso no leste, ali na Ásia Menor, ali naquela região da Ásia. Paulo já tinha passado por lá várias vezes e as igrejas estavam estáveis lá. Então ele fala, olha, não tendo mais o que me detenha nessas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de visitar-vos, falando aqui dos crentes de Roma, eu o farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e ser encaminhado por vós para lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Ou seja, Paulo queria também receber um pouco de ajuda dos crentes de Roma para prosseguir viagem para a Espanha, no extremo, na ponta da Europa ali. Paulo estava num canto e ele queria ir para o outro canto da Europa, ali na Espanha. Logo mais nós veremos um mapa e isso vai ficar um pouquinho mais claro para os irmãos. Isso no ano 56 e 57, mais ou menos. Só que... ainda que Paulo tivesse muita convicção desses seus planos, em junho de 57, Paulo visita Jerusalém e Paulo é preso. Os irmãos devem se lembrar, isso está lá em Atos, capítulo 21, os irmãos podem ler isso depois. Paulo é preso em Jerusalém, e ele permanece preso em Cesareia até julho de 59, do ano 59. Né? Ou seja, Paulo fica 2 anos preso lá.
os seus planos de ir para a Espanha acabam levando um certo balde de água fria, porque ele está preso. Ele começa preso, ele é preso no templo, depois ele é levado para Cesareia, onde ele fica esperando ali um bom tempo, então depois, em agosto de 59, ele apela a César, ou um pouco antes disso, ele apela a César, que era a última instância de julgamento na época. Ele fala: eu quero ser julgado pelos romanos, eu quero ser julgado em Roma, então. Em agosto de 59, ele parte para Roma. Os irmãos devem se lembrar que foi uma viagem turbulenta, nós temos isso no livro de Atos. Tempestade aqui, tempestade acolá, barco aqui, barco acolá, cobra, Malta, toda aquela coisa maluca, e Paulo finalmente chega lá em Roma, em fevereiro do ano 60, certo? Paulo está em Roma, então, agora, no contexto em que nós estamos, numa prisão domiciliar. Paulo está preso lá em Roma, onde ele aguarda o seu julgamento. Nesse mesmo ano, ele escreve Efésios, e no ano seguinte, no ano de 61, ele escreve Colossenses e Filemão. Então é aqui que nós estamos historicamente. Os irmãos compreenderam isso? Essa jornadinha histórica? Nós estamos aqui. Nós estamos no ano 61 do primeiro século. É aqui que Paulo escreve Colossenses e Filemão. E no ano seguinte, 62, é quando ele escreve a carta aos Efésios, fechando aí as 4 epístolas da prisão. Então, na ordem seria Efésios, Colossenses, Filemão, aí depois Filipenses, para terminar. E pouco depois disso, ainda talvez no ano 61, ou pouco depois, 62, Paulo é liberto da sua prisão domiciliar, e ele então retoma os seus planos. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte: nós vimos aqui em Filemão que o desejo dele era ir para Colossos, certo? Mas apenas 5 anos antes, qual era a grande empreitada missionária do apóstolo Paulo? A Espanha. Essa era a grande empreitada do apóstolo Paulo. Vitor, pode passar para o mapa, por favor? Eu quero destacar para os irmãos como foi uma mudança drástica no planejamento de Paulo. Paulo está bem aqui no meio, ele está em Roma. Era o desejo dele passar por Roma para ir para a Espanha. E agora ele está em Roma, ele está na metade do caminho. 50% do trajeto está garantido já. Só que agora ele fala que ele quer ir para onde? Que é do outro lado. Ele quer ir para Colossos, que é do lado oposto à Espanha. Você fala: Paulo, você não queria ir para lá? Por que agora você está querendo voltar? Você tinha uma empreitada missionária lá para a Espanha e agora você está querendo voltar para Colossos. É do outro lado. É realmente o extremo oposto da onde ele queria estar 5 anos antes. E lembrem-se, para nós, 5 anos hoje é uma coisa onde muita coisa acontece, é um espaço de tempo onde muita coisa acontece. Mas naquele dia, 5 anos, era sua viagem de férias que você levava para planejar e executar. Era muito tempo que uma viagem demorava. Eram muitas variáveis, muitos fatores envolvidos numa viagem desse porte, especialmente uma viagem que iria de um extremo para o outro. Envolveria recursos, estadia, aí um itinerário e tudo mais. Nós vemos isso no livro de Atos, que cobre um período bem grande de tempo. E agora Paulo, aqui, preso em Roma, coisa de 4 ou 5 anos depois dele ter escrito que ele queria ir para a Espanha, a vida de Paulo simplesmente mudou, foi de cabeça para baixo. Ele queria ir para a Espanha, acabou preso em Jerusalém, foi para Cesareia, passou uma viagem turbulenta, agora está em Roma e agora falou: eu quero voltar para Colossos. Ou seja, os planos de Paulo mudaram completamente. E por que Paulo fez tal mudança, nós não sabemos. Obrigado, Vitor. Pode tirar o mapa. Podem acender as luzes aqui, por favor. Nós não sabemos por que Paulo fez tal mudança. Eu espero que os irmãos tenham percebido quão drástica foi essa mudança no itinerário do apóstolo Paulo. Mas nós não sabemos por que isso aconteceu. Talvez a passagem dele por Colossos, na casa de Filemão, fosse porque Paulo precisava de um encorajamento. Afinal de contas, Filemão era alguém conhecido por dar ânimo aos santos. E talvez Paulo precisasse do ânimo de Filemão. Talvez Paulo quisesse desfrutar de mais tempo da companhia de Onésimo, que agora estaria em Colossos. Talvez Paulo quisesse fortalecer as igrejas do Vale do Rio Lico, especialmente a igreja dos Colossenses, que quando nós lemos a carta aos Colossenses, nós vemos que é uma igreja que estava passando por alguns problemas ali doutrinários, e então Paulo talvez quisesse ir para lá para sanar algum problema ali. Ou, às vezes, Paulo não tinha conseguido os recursos necessários para caminhar para a Espanha. Nós não sabemos, tudo isso são especulações. Mas o fato é que Paulo mudou seus planos drasticamente. E ele descortina um pouco dessa mudança aqui para nós. Pois bem, o que isso nos ensina? Qual é a implicação e a aplicação disso para a nossa vida?
Queridos, muitas vezes diante dos acontecimentos da nossa vida, nós precisamos ser sensíveis aos caminhos pelos quais Deus nos conduz. Isso significa que muitas vezes nós precisaremos abrir mão de alguns planos, ou até mesmo adiar outros projetos da nossa vida. Muitas vezes nós estamos convictos de ir para a Espanha e nós acabamos presos em Jerusalém. E os nossos planos mudam completamente. E então nós nos vemos numa situação onde o mais sábio talvez seja voltar para Colossos. Nós, às vezes, mudamos drasticamente os nossos planos por uma sensibilidade real e sábia ao que Deus tem feito na nossa vida, ao caminho pelo qual Deus tem nos conduzido. Nós precisamos ser sensíveis aos caminhos de Deus e, eventualmente, adaptar a nossa agenda. Em poucos anos, a vida de Paulo mudou completamente. Em poucos anos, as expectativas de Paulo foram de um extremo para o outro, a da Europa e da Ásia. Mudou completamente no mapa. Os planos de Paulo mudaram completamente. Muitas vezes isso acontece conosco também, algo completamente inesperado para o apóstolo Paulo. Só que Paulo não tinha problema nenhum, Paulo não via problema nenhum, Paulo não tinha nenhuma dificuldade em remodelar seus planos à luz dos acontecimentos recentes. Paulo não tinha dificuldade nenhuma com isso. Ele não se vê como um derrotado. Muitas vezes acontece, não sei se acontece com você, acontece comigo com muita frequência. Eu planejo uma coisa, dá tudo errado, eu me sinto frustrado, eu me sinto desencorajado. Eu falo, não é possível que aconteceu isso. E eu fico murchinho, você fica lá, não quero mais caminhar, cansei, vou ficar aqui sentado no banco mesmo, vou esperar as coisas acontecerem, deixa a vida me levar um pouco. Não é assim com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não tem uma frustração que o paralisa. O apóstolo Paulo não tem uma frustração paralisante, ele tem uma convicção submissa. Ele fala, olha, eu não vou para a Espanha, mas eu vou para Colossos. A mudança no itinerário do apóstolo Paulo, a mudança na agenda do apóstolo Paulo, a mudança no cronograma do apóstolo Paulo, mostra para nós que, à luz dos acontecimentos recentes da nossa vida, às vezes nós precisamos adequar a nossa agenda e não há nada de errado nisso. Nós não somos fracassados por isso. Deus não está nos ensinando uma lição, necessariamente nos humilhando por conta disso. Não. Simplesmente os planos mudaram de acordo com o caminho pelos quais Deus tem nos conduzido. E o apóstolo Paulo, convicto disso, fala, não, agora então eu vou para Colossos. Para o lado oposto ao que eu queria ir. E pensem agora comigo. Vejam só. Se Paulo tivesse ido mesmo para a Espanha, aqui agora é bem especulativo, ok? Mas é uma especulação santa, é uma especulação que cabe aqui no texto, né? Pensem bem, se Paulo não tivesse ido para Roma, se Paulo não estivesse preso em Roma, ele não teria conhecido Onésimo. Se Paulo não tivesse conhecido Onésimo, nós não teríamos a carta de Filemão. Se Paulo não estivesse preso em Roma, nós não teríamos Efésios, nós não teríamos Colossenses, nós não teríamos Filipenses. Porque Deus usou essa mudança nos planos do apóstolo Paulo para concretizar os seus planos de trazer ao povo de Deus essas 4 cartas, Filemão, Filipenses, Colossenses e Efésios. Ou seja, essa mudança na rota, essa mudança de agenda, possibilitou que nosso cânon fosse enriquecido. Então nós precisamos olhar e falar, Senhor, obrigado pela prisão de Paulo em Roma. É fácil para a gente falar, porque não era a gente que estava lá, né? Mas, Senhor, obrigado pelo encarceramento de Paulo em Roma, porque isso foi usado para que Paulo conhecesse Onésimo, para que Onésimo ouvisse do Evangelho, para que Onésimo fosse um convertido, retornasse agora para o seu Senhor, para que a carta a Filemão fosse escrita, e tudo isso para a nossa edificação e para a edificação do povo de Deus. Ou seja, nós precisamos ser sensíveis ao modo como Deus conduz a nossa história. Não com uma paralisia, uma frustração que nos paralisa, que trava, que nos congela, mas como uma convicção submissa. Se eu não posso ir para a Espanha, então eu vou para Colossos, e eu vou para lá. E eu vou firme nesse plano, porque meu Senhor continua conduzindo a história, e eu vou continuar trabalhando para Ele. Nós precisamos ter um santo equilíbrio, meus irmãos. Nós precisamos planejar como o apóstolo Paulo planejava, e perseverar e executar como o apóstolo Paulo fazia. Mas nós precisamos estar sensíveis aos fatores que Deus coloca no nosso caminho. E essa é a sabedoria bíblica, interpretar os fatores ao nosso caminho, para compreendermos o que é mais sábio, para compreendermos o que é melhor, compreendermos qual é o caminho pelo qual Deus está nos conduzindo. Deixa-me dar um exemplo bem prático da nossa realidade para os irmãos. Ano passado, os irmãos devem se lembrar que nossa igreja trabalhou ativamente para a implantação de uma igreja na zona oeste de São Paulo. Os irmãos se lembram da IBR Pinheiros?
Nós ficamos ao longo do ano passado todo trabalhando na implantação dessa igreja ali, desse núcleo de pregação no bairro de Pinheiros, lá na Zona Oeste. E o Isaac e o Robson, em especial, trabalharam intensamente na implantação desse projeto ali, dessa comunidade ali. Trabalharam ao longo de todo o ano, pregando todo domingo, se dispondo a atravessar a cidade todo domingo de manhã, lá, pregando, divulgando o serviço. O grupo de evangelismo ajudou várias vezes na divulgação ali, vários irmãos ajudaram na divulgação dessa igreja, desse núcleo que estava nascendo ali. Pois bem, passado um ano, o Isaac e o Robson, a liderança da nossa igreja, sensível ao modo como Deus estava conduzindo os trabalhos na IBR Pinheiros, eles acharam por bem que o trabalho deveria ser encerrado. Não, nós achamos que é sábio encerrar o trabalho aqui. Nós achamos que Deus tem nos conduzido para não dar continuidade no trabalho aqui em Pinheiros, na implantação da IBR Pinheiros. E sem dúvida alguma, eu imagino que isso traga muita frustração e desânimo para o Isaac, para o Robson, para a liderança da nossa igreja, para nós mesmos. Nós ficamos desanimados. Poxa, a gente queria lá uma igreja na Zona Oeste, ia facilitar para muitos irmãos. Ia ser um ponto de pregação avançado ali na cidade de São Paulo. Ia ser algo muito bom, e nós ficamos desanimados. Nós vimos o trabalho dos nossos irmãos, do Isaac e do Robson, domingo após domingo ali. Nós vimos o empenho de suas famílias, ambas as famílias com crianças pequenas ali, a Rebequinha pequena, o Miguel pequenininho, indo lá para a IBR Pinheiros, ajudando lá, participando de tudo lá junto. Nós vimos o empenho desses irmãos. Mas pareceu sábio, olhando o modo como Deus estava conduzindo a história, pareceu sábio mudar os planos. Pareceu sábio encerrar. Assim como Paulo disse, eu não vou para a Espanha, eu vou para Colossos, o Isaac e o Robson disseram, eu não vou para Pinheiros, eu vou para a Parada Inglesa. Vou voltar para a Parada Inglesa. Não vou para a Zona Oeste, vou ficar na Zona Norte. A nossa igreja disse isso junto com eles também. É uma mudança de planos. Talvez não tão grave quanto a de Paulo, não tão abrupta quanto a de Paulo, mas ainda assim uma mudança de planos. Nós vamos encerrar as atividades aqui, vamos manter aqui, vamos para outros caminhos. Os irmãos têm visto como isso tem caminhado em nossa igreja. O Isaac e o Robson, logo mais, se o Senhor permitir, serão ordenados aqui líderes da nossa igreja e trabalharão aqui ativamente com ministérios específicos que talvez, se eles estivessem lá em Pinheiros, eles não conseguiriam fazê-lo, porque Deus continua conduzindo a sua história e é a nossa responsabilidade sermos sensíveis a isso e com sabedoria, ajustarmos os nossos planos quando necessário. Não há nada de humilhante naquilo que aconteceu. O que Deus exige dos seus servos, que é o que Paulo mostra aqui, é disposição e prontidão em servir, seja na Espanha, seja em Colossos, seja em Pinheiros, seja na Parada Inglesa, seja onde for. É isso que Deus espera de nós, fidelidade e prontidão. Como o apóstolo Paulo mostra para nós aqui, no pequeno descortinar dos seus planos, agora tão diferentes do que eram 5 anos atrás. Nós não sabemos se Paulo foi para a Espanha, algumas pessoas dizem que sim, outras dizem que não há nada concreto a respeito disso, mas seja como for, os seus planos ou foram adiados ou foram completamente modificados. Isso ensina para nós que o ministério cristão é feito de planos. Mas vamos caminhar então agora para a segunda lição sobre o ministério cristão. E os irmãos podem ficar tranquilos que, como é um sermão de 4 pontos, dependendo do horário que nós terminarmos o segundo, nós ficaremos só no segundo. Okay? Os irmãos não precisam se preocupar com o relógio, porque eu ainda não tenho bala para pregar 1h30. Não dá. Seminarista não pode fazer isso. Eu vou perder o meu cargo de estagiário se eu fizer uma coisa dessa. Não posso fazer uma coisa dessa. Então os irmãos podem ficar bem tranquilos, que eu estou aqui com o meu cronômetro, contando o tempo para não também deixar a coisa enfadonha para os irmãos. Okay? Mas vamos caminhar mais um ponto então. Vamos caminhar agora para a segunda lição sobre o ministério cristão. A primeira lição que nós vimos é que o ministério cristão é feito de planos. Nós planejamos, a liderança da igreja planeja, nossa vida é feita de planos e planejar não é pecado, planejar é algo santo, é algo bom. E o ministério cristão é feito de planos. Mas há uma segunda lição aqui sobre o ministério cristão, e está na segunda parte do versículo 22, está intimamente ligado ao primeiro, e diz que o ministério cristão acontece pela oração. O ministério cristão acontece pela oração. Veja novamente o que diz o versículo 22. Ao mesmo tempo, prepara-me também hospedagem, pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós.
O modo como Paulo expressa sua expectativa de libertação, aqui, de estar solto da cadeia, o modo como ele expressa sua expectativa, mostra para nós o valor excepcional que ele dava à oração. Porque veja, ele diz, eu espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Paulo tem a oração em alta conta na sua vida pessoal. E ele mostra que a expectativa dele de soltura está intimamente ligada com a vida de oração da igreja de Colossos, aquela igreja que se reunia na casa de Filemon. Né? E aqui nós temos já uma primeira aplicaçãozinha. Uma aplicaçãozinha simples, mas muito importante. A oração na igreja antiga parece às vezes um pouco diferente da nossa. Porque nós vemos que a igreja antiga, como comunidade, aquela igreja que se reunia na casa de Filemon, ela orava não por pedidos gerais, genéricos. Senhor, abençoa todos os apóstolos. Senhor, abençoa todos os pastores. Parece que ela ora de maneira específica pelo apóstolo Paulo. Senhor, Paulo está preso e nós, como comunidade, estamos orando para que o Senhor traga Paulo à liberdade. Nós estamos intercedendo pelo apóstolo Paulo. Parece uma oração específica aqui que Paulo tinha conhecimento, talvez pelo próprio Onésimo, que isso acontecia. Mas, na verdade, isso era comum não só na igreja que se reunia na casa de Filemon, mas em todas as comunidades do Novo Testamento. Você tinha orações específicas. Os irmãos podem se lembrar, por exemplo, que quando Pedro estava preso, a igreja se reuniu para orar por ele. Ou seja, a igreja tinha nomes específicos em mente. Isso é muito diferente, às vezes, das orações genéricas que nós fazemos. Tá? Às vezes eu tenho a impressão que nós fazemos orações meio Miss Universo, sabe? O que você quer? A paz mundial. Tá? O que você quer? Eu quero a paz na igreja. Tá? O que você quer? Eu quero que os enfermos sejam curados. Tá? Que bom, é um alvo muito nobre, mas também não é nada mensurável uma coisa dessa. Né? Se metade de todos os irmãos ficarem curados, você vai falar, poxa, Senhor, não foi todo mundo. Porque não é algo muito específico, e às vezes nós fazemos orações meio genéricas. Né? Quando nós oramos, às vezes, por exemplo, pelo campo missionário, Senhor, abençoe todos os missionários do mundo. Né? Proteja todos. Né? Uma oração bem ampla, né? Bem genérica. Senhor, proteja os pastores. Uau! Né? Bem ampla também. Né? Senhor, abençoe todo mundo, ore por mim. Nossa, aí é realmente uma oração bem geralzona mesmo, né? Porque nós temos, às vezes, o hábito de orar de maneira muito genérica, de maneira muito Miss Universo. Mas não é isso que a igreja primitiva faz, não é isso que a igreja fazia. Ela se concentrava em pessoas específicas. E nós precisamos ter esse cuidado de orar por causas específicas também. Vejam o que diz Colossenses 4:2. Volte os seus olhos para Colossenses 4:2. Permita fazer essa aplicação aqui de maneira mais detida. Colossenses 4:2. Veja o que o texto nos ensina. Colossenses 4:2. Também um texto que fala de oração. Veja como o apóstolo Paulo constrói o itinerário ou os elementos de uma oração saudável, de uma vida de oração saudável. Veja o que ele diz. Paulo diz, Colossenses 4:2, ele diz: perseverai na oração, ou seja, não desista de orar, agarre-se à oração, continue orando. A nossa geração é uma geração que desiste fácil das coisas. A nossa geração, a gente pede uma vez, se Deus não responde, tá? Não era da vontade de Deus. E próximo. Tá? Nossa geração desiste muito fácil das coisas. Paulo fala, não, pelo contrário, perseverem na oração. É um ensinamento até do próprio Senhor Jesus, nas parábolas que ele conta a respeito de oração, da perseverança na oração. Mas ele diz, perseverai na oração, nela permanecendo atentos, com ações de graças. Algumas Bíblias talvez tragam vigiando, ou com foco, alguma coisa assim. A ideia, quando Paulo diz permanecendo atentos, é no sentido muito básico, a ideia de vigiar na oração, é no sentido primário permanecer acordado. Isso é uma coisa importante na vida de oração. Nós precisamos estar acordados para orar. Talvez esse seja um dos grandes desafios da nossa vida de oração, né? Estar despertos. Isso, fique tranquilo que isso não é um problema só seu. Se você se lembrar, os discípulos no Getsemane, eles também tiveram esse problema. 3 vezes lá Jesus orou e os camaradas estavam lá puxando ronco lá, enquanto a história caminhava para o ápice, né, para o clímax de toda a história, e eles estavam lá dormindo. Então, realmente, nós precisamos estar atentos na nossa vida de oração, estar despertos. Orar antes de dormir, deitado, com a luz apagada, nem sempre é uma boa ideia.
Não é uma boa ideia. Mas parece que não é isso especificamente que Paulo tem em mente aqui. Porque essa expressãozinha, nela permanecendo atentos, além da ideia de estar acordado, também transmite a ideia de estar atento ao que está acontecendo ao redor. É uma vigilância específica. Eu estou atento àquilo que está acontecendo ao meu redor. No caso dos Colossenses, é estar atento aos problemas que a igreja estava passando. É estar atento aos problemas que os irmãos estavam vivendo. Permanecer vigilante significa estar atento àquilo que está acontecendo ao meu redor. Então, quando nós aplicamos isso, a súplica da igreja antiga, a da igreja primitiva, que é a súplica que os crentes que se reuniam na casa de Filemão faziam pelo apóstolo Paulo, isso nos ensina que nós precisamos ter orações mais específicas. Nós precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor, de maneira que as nossas orações não sejam orações de um Miss-Universo, mas uma oração específica. Senhor, por favor, cuide de tal pessoa. Senhor, por favor, atenda tal necessidade. Senhor, por favor, socorra tal pessoa. Pai, por favor, cuida de tal indivíduo. Esse parece ser um padrão comum nas orações, tanto do apóstolo Paulo, como também das orações dos crentes da igreja primitiva. O apóstolo Paulo orava por comunidades. Ele fala, olha, nós não cessamos de dar graça por vós, se referindo a uma igreja específica, a uma comunidade específica. Olha, sempre damos graças a Deus quando lembramos de vocês, falando de uma comunidade específica também. Ou seja, as nossas orações precisam ser menos Miss Universo e mais militares, mais vigilantes, mais Bolsonaro. Mais atentas, orações despertas, orações que estão com o foco e a visão periférica aguçados, para percebermos quais são as necessidades dos nossos irmãos. E aqui, a oração daqueles crentes era para que Paulo fosse liberto, uma oração específica. Mas eu quero chamar a sua atenção para um outro detalhe do texto. E nós realmente vamos parar nesse segundo ponto aqui. Nós não vamos chegar no terceiro e no quarto ponto. Pode registrar aí, pastor Tomás, esse é o primeiro sermão quando eu vou terminar. Né? Dizem que isso é um caminho sem volta. Não sei. Né? Depois que o pastor Marcos não terminou o primeiro, não sei se ele terminou o segundo. Mas eu não vou cansar os irmãos com os 4 pontos hoje, porque eu quero me atentar muito a esse ponto. Porque, queridos, nós somos negligentes na nossa vida de oração. E aqui, nesse descortinar dos bastidores do ministério cristão, do ministério do apóstolo Paulo, nós percebemos um pouco sobre o trabalho, a importância, a excepcionalidade, a singularidade da oração no nosso dia a dia, na vida cristã, no ministério cristão. Vejam como Paulo expressa isso. Veja o que ele diz. Ao mesmo tempo, prepara-me também hospedagem, pois espero que pelas vossas orações. As nossas traduções, elas não transmitem com muita precisão o que Paulo quer dizer com esse pelas vossas orações. Talvez nós poderíamos traduzir da seguinte maneira: pois espero que por meio das vossas orações eu serei levado de volta a vocês, eu serei liberto. Por meio das vossas orações. Trata-se aqui de algo instrumental, é uma instrumentalidade aqui. A oração é um instrumento utilizado por Deus para concretizar os seus feitos na história. Isso é uma verdade que às vezes nós perdemos um pouco de vista. Nós crentes tradicionais, reformados, que creem na soberania de Deus, nos decretos e tudo mais, nós às vezes perdemos um pouco isso de vista. Vejam que Paulo disse algo parecido em Filipenses também, outra carta que ele escreveu nesse período. Volte os seus olhos para Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Filipenses 1, 19. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz, onde ele usa uma expressão muito parecida, muito semelhante a essa, para não falar igual. Veja o que ele diz em Filipenses 1,19. Ele diz o seguinte: pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aqui, entendam que salvação na carta aos Filipenses está muito próxima do conceito de santificação. É isso que o apóstolo Paulo tem em mente aqui, que a oração dos Filipenses contribuiria para a santificação dele. Mas ele usa a mesma expressão, ele fala, pela vossa súplica. Algo muito próximo do que ele diz na carta a Filemão, que pelas vossas orações eu serei levado de volta a vós. O que Paulo quer dizer aqui é que trata-se de algo que é concretizado
por meio da oração. É algo que se materializa na história por meio da oração. E aqui nós devemos tomar cuidado, porque entrar nesse assunto num contexto neopentecostal, como é o do nosso país, isso pode dar margem para muita heresia, mas não tem nada de herético nisso. É o ensino bíblico, está aqui, eu quero deixar isso bem claro para os irmãos. Isso deve colocar a nossa vida de oração, isso deve trazer para nós uma vida de oração mais dinâmica, uma vida de oração de alto nível, uma vida de oração que se preocupa realmente em estar diante de Deus o tempo todo, porque parece, pelo que o apóstolo Paulo diz aqui, pelo que ele diz em Filipenses, que a oração é um instrumento pelo qual Deus concretiza os seus planos na história. E isso coloca a oração num patamar muito alto. E nós às vezes tratamos a oração como se fosse uma coisa automática, como se fosse uma coisa como outra qualquer, né? Talvez mais uma disciplina espiritual. E não é isso, não era isso a que o apóstolo Paulo parecia entender aqui. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, irmãos, prestem atenção aqui. Eu até escrevi para não correr o risco de ser mal entendido com o que eu vou falar. Então vejam só, quando nós não oramos, nós deixamos de participar de modo privilegiado da concretização dos planos de Deus na história. Quando nós não oramos, quando nós somos negligentes na nossa vida de oração, nós deixamos de participar de modo privilegiado da concretização dos planos de Deus na história. Por quê? Porque a oração é um veículo, é um instrumento pelo qual Deus escolheu concretizar os seus planos na nossa vida, no nosso coração e também na história, também na sua igreja. É o veículo pelo qual Ele escolheu fazer isso. Significa que quando nós oramos pela saúde de alguém, é claro que Deus usa remédios, é claro que Deus usa médicos, é claro que Deus usa hospitais, é claro que Deus faz isso, mas quando nós oramos pela saúde de alguém, nós estamos de algum modo, que nós não entendemos como isso acontece, mas nós estamos de algum modo, também, ao orar a Deus, Deus usa a nossa oração para concretizar os seus planos na história, para restaurar aquela pessoa. É um veículo pelo qual Deus age de maneira poderosa, não só em nós, mas também naqueles pelos quais nós oramos. Quando eu oro pela saúde de alguém, sim, eu peço para que os médicos tenham sabedoria, eu peço para que os remédios façam efeito, para que os tratamentos funcionem, para que a pessoa se recupere, só que não se trata somente de algo material. A oração é um veículo, é um instrumento que Deus usa para concretizar isso, caso essa seja a vontade dele, isso venha a acontecer de fato. O pastor John MacArthur, ele resume isso da seguinte maneira, prestem atenção. Ele diz o seguinte, ele diz, orações, ele diz isso comentando o texto de Filemon, exatamente o texto que nós estamos estudando. Ele diz, orações são os nervos que movem os músculos da onipotência. Queridos, isso no nosso contexto neopentecostal, como eu disse, pode ser muito mal interpretado. Nós não estamos falando que Deus se curva à vontade do homem, nós não estamos falando que os planos de Deus são modificados, nós não estamos falando que nós colocamos Deus na parede, nós não estamos falando de nada disso. Por favor, estejam longe disso, isso é mentira, isso é heresia da brava. Não é isso que nós estamos falando. Mas o que nós estamos falando é que Deus, em sua soberania, Ele escolheu usar a oração para concretizar a sua vontade na história. E ele continua, orações são os nervos que movem os músculos da onipotência. A oração não é um exercício fútil, já que a vontade de Deus será feita de qualquer modo. Quando nós sabemos que a vontade de Deus vai ser feita independente das nossas orações, a nossa tendência natural é o quê? Eu não vou orar, Deus já sabe. Olha, Deus sabe do que eu preciso antes mesmo de eu pedir. A gente arranja até base bíblica. Olha como a gente é esperto, né? A gente distorce o ensino de oração. Mas o que esse texto, assim como Filipenses e outros textos mostram para nós, é que a oração não é um exercício fútil. A oração não é um exercício que acontece só para nós ficarmos mais calmos. Eu estou orando para Deus me acalmar. Não é só isso. De alguma maneira sobrenatural, Deus usa a oração para concretizar a sua vontade. Eu gosto dessa expressão que ele usa. A oração são os nervos que movem os músculos da onipotência. Isso leva a nossa vida de oração a um nível muito alto. E ele continua, a oração é o meio pelo qual a vontade de Deus é realizada. Irmãos, nós temos aqui um grande encorajamento para orar, porque nós temos a certeza de que as nossas orações não são palavras ao vento. E nós não temos a certeza só que Deus nos ouve, só isso já seria motivo suficiente para nós termos uma vida de oração dinâmica. Mas nós também temos a certeza de que, de algum modo, Deus usa a nossa vida de oração, Deus usa as nossas súplicas para concretizar a sua vontade na história.
Deus usa isso como um veículo. Nós percebemos isso também em Apocalipse capítulo 8. Abra sua Bíblia rapidamente em Apocalipse capítulo 8. Como eu disse, os irmãos não precisam ficar preocupados, nós vamos parar nessa segunda lição aqui. Mas vejam como esse simples descortinar da vida de oração da igreja cristã primitiva nos ensina sobre oração. E vejam o que diz Apocalipse capítulo 8, dos versículos 3 a 5. Veja o que diz Apocalipse 8. Veja como de alguma maneira nós percebemos aqui que Deus usa as orações para concretizar a sua vontade na história. Veja a instrumentalidade das orações aqui. Veja o que ele diz no versículo 3, Apocalipse 8, 3. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele o oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Continue. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com a oração dos santos, ou junto com as orações dos santos. Veja agora o versículo 5. Em seguida, o anjo pegou um incensário, encheu com fogo do altar e o lançou sobre a terra. O que tinha dentro desse incensário? As orações dos santos. E veja, e o que aconteceu quando o anjo lançou isso sobre a terra? E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. A sua oração chacoalha o céu. Não tem nada a ver. Chacoalha os alicerces. Não é isso que o texto ensina, não tem nada a ver. Por favor, não pense isso. Mas o que esse texto ensina para nós, de uma maneira não muito clara, porque às vezes Apocalipse ele é um pouco difícil de nós interpretarmos ali exatamente o que João viu aqui, mas de alguma maneira nós percebemos que as orações aqui representadas, quando elas são lançadas na terra, alguma coisa se concretiza na história, alguma coisa acontece nos planos escatológicos de Deus aqui. Aí nós vemos o protagonismo das súplicas dos santos acontecendo aqui. Isso confirma para nós essa instrumentalidade, isso ilustra para nós essa instrumentalidade. Queridos, quando nós oramos, Deus não atua apenas no nosso coração, Deus atua também na história. Não mudando os seus planos, mas usando as nossas orações para atingir os propósitos que Ele já definiu na eternidade. E nós somos privilegiados por participarmos disso de maneira ativa, orando para que o Senhor concretize os seus planos na história. Os crentes daquela igreja, na casa de Filemão, oravam para que Paulo fosse liberto. E Paulo fala, por meio da oração de vocês, eu serei devolvido a vós. Mas, volte para Filemão, volte lá para o versículo 22. Aí eu quero terminar com uma última aplicação. Ainda falando da nossa vida de oração e suas implicações práticas. Meus irmãos, Paulo deixa Filemão numa situação bem delicada. Como eu já disse, tem aquela pressãozinha, né? Filemão, vou dar uma passadinha aí, viu? Fique esperto, né? Põe mais caldo no feijão, porque eu vou passar aí, né? Filemão fica com essa luzinha acesa, né? Mas Filemão fica numa situação delicada, Filemão fica num canto, Paulo põe Filemão no canto pelo seguinte motivo. Veja só, se Filemão orasse pela libertação de Paulo, qual era a consequência disso? Eu vou precisar lidar com Onésimo. Agora, tem a opção de eu ignorar, nem orar por Paulo, e deixa rolar, né? Vai que Paulo não é liberto mesmo, né? Então aqui nós vemos Filemão meio que num cantinho aqui. Ele está numa situação ali que é difícil dele sair, porque ele tem orado para que Paulo seja solto. Ele tem orado por isso junto com seus irmãos ali, que se reúnem na casa dele. Só que se Paulo for liberto, ele vai precisar lidar com Onésimo. E aí Paulo vai ver se Filemão perdoou Onésimo ou não. Então, Filemão se coloca numa situação difícil aqui, porque ele fala, ou eu oro para Paulo ser liberto, e aí eu tenho que perdoar Onésimo, ou eu posso até orar para Paulo ficar preso, porque ele nem vai saber o que aconteceu aqui. Talvez eu chegar uma fofoca lá, mas até aí já vai ter acontecido um monte de coisa, já vou ter dado um jeito em Onésimo. Nós vemos aqui Filemão colocado numa situação que é delicada, mas uma situação que nos mostra a responsabilidade espiritual que muitas vezes as nossas orações nos impõem. Ao orar pela libertação de Paulo, junto com aqueles irmãos, Filemão estava colocando sobre si um compromisso de lidar com Onésimo também. Muitas vezes, queridos, as nossas orações, elas exigem de nós posturas específicas. E nós não precisamos ir tão longe. Nós oramos assim, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Então Deus fala, termina o namoro com o seu namorado incrédulo. E nós falamos, Senhor.
Eu não orei para isso, eu orei para o Senhor convertê-lo. Não é para o Senhor fazer eu terminar meu namoro. Nós oramos por isso. Ou nós oramos assim, Senhor, por favor, traga paz à igreja. E aí vem uma pessoa, me dá uma resposta atravessada e eu respondo na lata. Bateu, levou. Mas eu não pedi por paz agora há pouco? Ou ainda às vezes nós oramos, Senhor, por favor, tira de mim a ansiedade que tem tomado meu coração, tira de mim essa angústia que tem me consumido, tira de mim essa preocupação excessiva, né? E aí nós vamos logo em seguida olhar no nosso WhatsApp para ver se está tudo certo, para ver se a pessoa nos telefonou, para ver como é que estão as coisas, se aconteceu o que a gente esperava e tal ou não, e a gente fica se angustiando aquilo, buscando motivos, buscando lenha para colocar na fogueira da nossa ansiedade. Porque as nossas orações, elas nos exigem posturas específicas. É isso que o pastor John MacArthur chama de responsabilidade espiritual. E nós precisamos desenvolver isso. Né? Por exemplo, deixa eu me dar 2 exemplos aqui. Muitas vezes, queridos, ao longo da história da igreja, quando nós olhamos os períodos em que a igreja mais foi abençoada com pureza, com santidade, com uma purificação na sua história, nós vemos que em toda a fotografia, a maior parte das vezes, nos quadros da história da igreja, onde nós vemos a igreja sendo purificada, nós vemos que há um personagem de fundo nessas fotografias. E esse personagem é a perseguição. Nós vemos isso. Nós olhamos para a história da igreja e nós vemos vários momentos em que o povo de Deus é purificado, é colocado à prova, é de alguma maneira ali separado o joio do trigo ali, de alguma maneira, por meio da perseguição, da provação, do sofrimento que a igreja passa. E muitas vezes nós oramos a Deus, Senhor, por favor, Pai, purifica a nossa igreja. Irmãos, entenderam onde eu vou chegar? Por que nós estamos prontos a pedir para que Deus purifique a igreja, mas nós, muitas vezes, não estamos dispostos a assumir uma postura de coragem diante da perseguição, que purifica a igreja muitas vezes? Porque as nossas orações, elas exigem posturas específicas, nossas e do povo de Deus. Ou ainda, muitas vezes, nós oramos assim, Senhor, eu quero ter mais satisfação em Ti, eu quero ser mais satisfeito no Senhor. E então Deus fala, que bom, muito bom, é bom que você quer se satisfazer em mim. Então é o seguinte, eu vou tirar o seu emprego. Aí nós falamos, não, eu quero me satisfazer no Senhor, mas não é para tanto assim também, né? Não precisa chacoalhar tanto os meus alicerces assim também, né? Porque muitas vezes nós pedimos coisas pelas quais nós não estamos dispostos a lidar com responsabilidade. E quando Filemão, junto com aqueles outros crentes, orava pela libertação de Paulo, Paulo diz, olha Filemão, eu vou passar aí, porque vocês têm orado para eu ser liberto, mas automaticamente você vai ter que lidar com a questão de Onésimo, porque eu vou cobrar isso também. De novo, com aquele tato que só o apóstolo Paulo tem, mas ele faz esse lembrete para ele. Porque as nossas orações, queridos, trazem responsabilidades, exigem posturas específicas sobre nós. Muitas vezes os jovens no Darash, existe um período que é o período onde acho que as orações travam no céu. É o período de provas. Provas escolares, meus irmãos, tem sobrecarga. É claro que não, nosso Deus ouve todas as orações e consegue responder a todas. Mas os jovens no Darash, 90% dos pedidos em época de prova é pela prova. Não, Nicolas, eu queria pedir porque eu vou fazer uma prova, eu queria pedir porque eu vou ter uma semana de provas, não, eu queria pedir porque eu vou ter agora um trabalho para entregar, e é bom, nós precisamos pedir por isso, realmente, nós precisamos pedir por capacitação, por sabedoria, por tudo isso, legal. Mas, via de regra, eu comecei a observar que os jovens pediam algo muito genérico, de novo, uma oração meio Miss Universo, né? E eles começavam a pedir assim, eu quero orar para que eu vá bem na prova. Nossa, essa é uma oração verdadeira, ok. Nós queremos ir bem nas provas, não é? Mas se eu oro para ir bem na prova, aí eu comecei a pegar no pé deles, e agora eles já sabem o que pedir. Agora eles pedem menos, acho que porque eles viram como que é para pedir, agora eles pedem menos, né? Mas eu falei, olha, então quer dizer que, ao orar para que você vá bem na prova, você está pedindo por 2 pontos. Tempo para estudar, disciplina para estudar todo dia e não ficar no Netflix, disciplina para prestar atenção na aula, tranquilidade para o momento da prova, para que você lembre daquilo que você estudou, para que você não fique conversando na aula. É por isso que você está pedindo então? Pode ser. Porque quando nós oramos, Senhor, abençoa para que eu vá bem na prova, isso exige diante de nós uma postura.
E é assim que nós vivemos de modo prático a nossa vida de oração. Se nós oramos por isso, nós precisamos viver em harmonia com isso. E isso, no contexto de Filemão, diz muito para nós. Porque, queridos, se nós oramos a Deus pedindo por perdão de pecados, por que nós temos tanta dificuldade de perdoar os nossos irmãos? Filemão deveria perdoar Onésimo porque ele já foi perdoado por Deus. E quando nós oramos, Senhor, por favor, perdoa os meus pecados, isso coloca diante de nós um peso também. Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado. Não é um fardo, mas é uma responsabilidade. É um padrão que é colocado diante de nós. Então, quando nós olhamos isso à luz de Filemão, o pedido que a igreja de Filemão fazia, isso mostra para nós o nível elevado com o qual nós devemos olhar a nossa vida de oração. E essa é a segunda lição que nós aprendemos sobre o ministério cristão. A primeira lição que nós aprendemos hoje é que o ministério cristão é feito de planos. E a segunda lição que nós aprendemos sobre o ministério cristão é que ele acontece pela oração. Que privilégio, queridos, nós temos de poder orar ao Senhor. Que privilégio, que grandiosidade é a oração. Se você não é um crente, você ainda não tem acesso a Deus pela oração. Por isso, curve-se agora diante de Deus, reconheça os seus pecados, aceite o sacrifício de Cristo na cruz e tenha acesso direto ao Pai e participe desse grande privilégio que é orar a Deus e participar de maneira ativa, de maneira privilegiada da concretização dos planos de Deus na história. E é isso que nós vamos fazer agora. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela carta de Filemão mais uma vez. Obrigado porque nesse pequeno descortinar do ministério, do trabalho do apóstolo Paulo, nós percebemos os planos dele, como isso impacta a nossa vida, e nós percebemos também a importância da oração no ministério cristão, a importância da oração na nossa vida, Pai. Ajuda-nos, por favor, a viver à altura disso, não pelos nossos próprios esforços, mas pela sua graça que nos capacita, porque é o Senhor quem nos capacita a isso. Ajuda-nos, por favor, a viver de maneira condizente com essas verdades, Pai. Dá-nos, por favor, a responsabilidade e a capacidade para cumpri-la. Por favor, Pai, abra o nosso coração para essas verdades e aplica isso no nosso dia a dia por meio do Seu Espírito. É o que nós pedimos agradecidos, em nome do nosso Salvador. Amém. Vamos nos colocar em pé. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lutas e pesares, enfrentamos tentação, nós conforto recebemos, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, aos contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo dá consolação, em seus
acolhe e ouve a nossa petição. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, estamos caminhando para o final do nosso culto. Eu tenho apenas um aviso para enfatizar, que é o café da manhã da Páscoa. No próximo domingo, às 8 da manhã, nós temos o nosso tradicional café da manhã da Páscoa. Nós temos um tempo de café da manhã, depois o culto, onde também celebramos a ceia. Os valores do café da manhã estão aqui no boletim, os irmãos podem conferir. E você deve dar o seu nome para o Carlos Gondalini o mais rápido possível. Ele estará aqui hoje pessoalmente, você pode dar o seu nome para ele, né, Cristo? Ele está lá embaixo já, você pode procurar e dar o seu nome para ele, já realizar o pagamento também. Mas, se você não pôde vir hoje, está em casa nos assistindo e quer vir, você deve procurar o Carlos Gondalini até quarta-feira, se não me engano, pelo WhatsApp, e providenciar a sua inscrição com o Carlos Gondalini. Por quê? Porque nós precisamos saber o número de pessoas, não só para providenciar a comida, mas também para providenciar as mesas e cadeiras que eventualmente precisam ser alugadas. Então os irmãos precisam correr com isso. Se você não deu o seu nome, dê o mais rápido possível para nós termos essa informação. Os demais avisos estão aí no boletim, os irmãos podem ler depois. E agora, durante o pós-lúdio que o Daniel vai tocar, Osana, nós oraremos pelo pastor Marcos. O pastor Marcos não está aqui hoje porque ele está em Juazeiro do Norte, Ceará. Né? Ele está pregando lá em Juazeiro. Nós vamos orar agradecendo pelo tempo dele ali e pedindo pelo retorno dele, para que seja um retorno tranquilo e em paz também. Que Deus os abençoe, dê a todos uma semana de paz. Aí nos vemos no próximo domingo.